Progressão geométrica, definição. Chama-se progressão geométrica, PG, uma sequência de termos na qual o quociente entre cada termo, a partir do segundo, com o seu precedente, é uma constante positiva ou negativa, denominada razão, representada pela letra Q minúscula. Abaixo, a representação da PG. Temos aqui 3 exemplos de progressões geométricas, onde nós iremos calcular o valor da razão de cada uma delas. Exemplo número 1. Como é que nós vamos calcular a razão? Vamos dividir cada termo pelo anterior. Então, começando aqui, ó, vou colocar que 10 dividido por 5 é igual a 20 dividido por 10, que é igual a 40 sobre 20, que é igual a 80 sobre 40. Vejamos, se dividir aqui, ó, 10 por 5 é 2, 20 por 10 é 2, 40 por 20 é 2, 80 por 40 deu 2. Veja então que o quociente entre cada termo e o anterior deu o mesmo resultado, que é 2. Então, para esta progressão geométrica, temos que a razão vale quanto? A razão vale 2. Segundo exemplo, vamos dividir aqui cada termo pelo anterior. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, raiz de 6 dividido por raiz de 2, que é igual a raiz quadrada de 18 dividido por raiz quadrada de 6. Ora, vejamos aqui. Quanto é que dá a raiz de 6 dividido por raiz de 2? Vejamos aqui, ó, divisão de radicais de mesmo índice. Quando não aparece nada aqui no índice, a gente sabe que ele vale 2. Então, nós vamos dividir. 6 por 2 dá 3. Conclusão. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 dá raiz quadrada de 3, que é igual a quanto? Raiz de 18 dividido por raiz de 6 também dá raiz quadrada de 3. Conclusão. Para essa progressão geométrica, a razão vale quanto? Vale raiz quadrada de 3. Terceiro exemplo. Novamente, vamos calcular o valor da razão para essa PG. Como é que eu faço isso? Divido cada termo pelo anterior. Então, vou pegar menos 6 sobre 2, que é igual a 18 dividido por menos 6, que é igual a menos 54 dividido por 18. Dividindo aqui, ó, menos 6 por 2 dá quanto? Dá menos 3. 18 por menos 6 dá menos 3. Menos 54 por 18 dá menos 3. Conclusão, para essa progressão geométrica, a razão vale quanto? A razão vale menos 3. Exemplo 4. Na progressão geométrica, qual é o valor da razão? Muito bem, está dizendo já que esta sequência é uma progressão geométrica. Então, se é uma progressão geométrica, para calcular a razão, basta eu apenas dividir, ó, o segundo termo pelo primeiro termo. Então, para calcular a razão, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, 3 a 5, que é o segundo termo, e vou dividir pelo primeiro termo, que é quem? Que é A na terceira. Vejam, esse 3 aqui é o coeficiente de A5. O coeficiente de A na terceira é 1. Divide 3 dividido por 1 dá 3. Aqui nós temos, ó, uma divisão de potência de mesma base. Eu vou pegar A na 5 e vou dividir por A na terceira. Vamos lembrar aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Como é que se resolve? Conserva-se a base, que é a A, e subtraem-se os expoentes. Então fica A elevado a 5 menos 3. Ou seja, vai dar A elevado a 5 menos 3, 2. Então o resultado fica 3A ao quadrado, que corresponde à alternativa correta, que é a letra B. Quanto ao número de termos, as progressões geométricas podem ser limitadas, finitas, ou ilimitadas, infinitas. Como exemplo, observemos esta PG aqui, ó. Vejam que ela apresenta um número finito de termos. Na verdade, ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5 termos.
Portanto, temos aqui uma progressão geométrica que é classificada como finita ou limitada. Finita ou limitada. No exemplo 2, temos uma progressão geométrica que apresenta infinitos termos. Essas reticências aqui indicam que ela continua, ela não termina na raiz de 18. Então temos no exemplo 2 uma progressão geométrica infinita ou ilimitada. Infinita ou ilimitada. No exemplo 3, novamente, vejam que ela começa no 2, primeiro termo, mas não termina no número 54, ela continua infinitamente. Então, no exemplo 3, temos novamente uma progressão geométrica que é infinita ou o quê? Infinita ou ilimitada. Infinita ou ilimitada. Classificação das progressões geométricas. Número 1. Crescente, se cada termo é maior que o anterior. Exemplos. Letra A. 2, 6, 18, 54. B. Menos 32, menos 16, menos 8, menos 2. Número 2. Estacionárias ou constantes, se cada termo é igual ao anterior. Exemplos. Letra A. 8, 8, 8. B. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Número 3. Decrescentes, se cada termo é menor que o anterior. Exemplos. A. Menos 2, menos 8, menos 32, menos 128. B. 80, 40, 20, 10 e 5. Número 4. Alternantes, se cada termo, a partir do segundo, tem sinal contrário ao do termo anterior. Exemplos. Letra A. Menos 2, 6, menos 18, 54. B. 5, menos 10, 20, menos 40. Propriedades das progressões geométricas. 1. Em qualquer PG, cada termo, a partir do segundo, é igual à média geométrica entre o antecedente e o consequente. Como exemplo dessa propriedade, vejamos essa PG aqui. Se eu pegar a partir do segundo termo, 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. Então, qualquer termo a partir do segundo é média geométrica entre o antecedente e o consequente. Posso pegar aqui também 8 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 16. Da mesma forma que 16 ao quadrado é igual a quanto? 8 vezes 32. Então, nós temos aqui a aplicação da propriedade. Exemplo, a sequência x, y, 5x, onde x pertence aos reais e y pertence aos reais, é uma progressão geométrica de razão positiva. Essa razão é, e aqui abaixo as alternativas. Então, nós iremos calcular a razão dessa PG usando dois processos de cálculo. Vamos resolver através da propriedade que vimos agora há pouco e depois vamos calcular através da razão da PG. Então, pela propriedade que nós aprendemos, o que diz? Que um termo a partir do segundo é média geométrica entre o antecedente e o consequente. Então, pela propriedade, teremos esse cálculo aqui. Y ao quadrado é igual a quem? Ao produto do x pelo 5x. X vezes 5x. Isso é a propriedade. Então, eu teria aqui que y ao quadrado é igual. Quanto é que dá 5x vezes x? Dá 5x ao quadrado. Só que aqui nós temos que calcular o valor do y e não de y ao quadrado. Então eu tenho que y é igual a quem? A raiz quadrada de 5x ao quadrado.
Vejam, aqui seria mais ou menos. Quando ele pede a razão positiva, eu estou considerando apenas o sinal positivo. Então, tem aqui y igual, esse x aqui sai da raiz, ó, porque eu simplifico o expoente do radicando com o índice da raiz. Quando não tem nada aqui, é 2. Então, vai ficar x raiz de 5. Esse é o valor do y. Então, vou substituir esse valor na progressão geométrica dada no enunciado. Então, teremos aqui, ó, vou colocar o x. No lugar do y, quem é que eu escrevo? X raiz de 5. Estou fazendo uma substituição. E ali vem o 5x. Bom, pede para calcular a razão. Como é que eu vou calcular a razão? Em se tratando de uma PG, eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro termo. Então, vamos pegar aqui, ó. Para cálculo da razão, eu tenho x raiz de 5 dividido por x. Teremos que, então, a razão é igual. Simplifico aqui, ó. O x com o x, sobrou raiz de 5. Isso nos leva que a alternativa correta é a alternativa letra B. Bom, fizemos aqui, chegamos ao cálculo da razão através da propriedade. Vamos chegar ao mesmo resultado agora usando quem? A razão da PG. Então, pela razão, o que vai acontecer? Dividindo y por x é a mesma coisa que dividir 5x pelo y. Então, olha só, pela razão, vou pegar o segundo pelo primeiro. Y dividido por x é igual a quem? É igual a 5x sobre y. Vamos lembrar, o que nós temos aqui no quadro? Temos uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, ou duas frações. Ó. Aplicamos aqui a propriedade fundamental das proporções, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Multiplicando, y vezes y vai dar y ao quadrado. X vezes 5x vai dar 5x ao quadrado. Mesma coisa, ó. Y igual raiz quadrada de 5x ao quadrado. Quanto é que vale o y? Vale x raiz de 5. Chegamos ao mesmo valor do y aqui, ó. X raiz de 5, aí é só aplicar o que nós vimos aqui anteriormente. Então, vimos através de duas formas diferentes como chegar à razão dessa PG aqui. Propriedade número 2. Em toda PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Vamos aplicar a propriedade número 2 nessa PG que está aqui. Vejam, o 13,96 corresponde aos extremos da PG. Então guardem, 13,96 são os extremos. Agora, observa o 6,48. Eu vou dizer que os 6,48 são termos equidistantes dos extremos. Essa palavra equidistante significa igual distância. Então a distância do 6 para o 3 é igual à distância do 48 para o 96. O que fala a propriedade? O produto dos extremos, ou seja, 3 vezes 96, é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos. Portanto, 6 vezes 48. Essa é a propriedade. Podemos também usar quem? O 12 e o 24, que também são equidistantes dos extremos. Então, aplicando a propriedade, eu vou ter produto dos extremos, 3 vezes 96, é igual a quanto? É igual a 12 vezes 24. Propriedade número 3. Em toda PG limitada de número ímpar de termos, o quadrado do termo do meio é igual ao produto do termo que o antecede pelo que o sucede. Vamos então, nessa PG, a aplicação da propriedade número 3. Vejam que nós temos aqui ó, uma PG formada pelo número ímpar de termos. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, número ímpar de termos. O que a propriedade 3 diz? Que o termo do meio elevado ao quadrado, qual é o termo médio aqui? O 18. Ó. 18 ao quadrado é igual ao produto do termo que o antecede pelo que o sucede. Então, na verdade, 18 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 54. Então, essa é a aplicação da propriedade número 3.
Nesse exemplo, vamos fazer uma aplicação prática da propriedade número 3. Foi dada esta sequência e pede para calcular o valor positivo de x de forma que ela seja uma progressão geométrica. Então, sendo uma progressão geométrica, observe que ela apresenta um número ímpar de termos, apresenta, na verdade, 3 termos. Então, vamos aplicar a propriedade 3, ou seja, o termo do meio ao quadrado, x ao quadrado, é igual ao produto do termo que o antecede pelo que o sucede. Então, na verdade, x ao quadrado é igual a quem? A 1 meio vezes 9 oitavos. Ou seja, x ao quadrado igual a quanto? Como não dá para simplificar nenhum termo aqui, ó, vamos multiplicar numeradores entre si e denominadores entre si. Então eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 9 é 9, 2 vezes 8 é 16. Cabe aqui para calcular o x 2 tipos de cálculos. Vamos fazer o seguinte, eu tenho x ao quadrado igual a 9 sobre 16. Então eu vou fazer o seguinte, ó, x ao quadrado, mesma coisa que o quê? Que 3 quartos elevado ao quadrado. Porque 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Vejam bem, como nós temos aqui, ó, expoentes iguais, nós eliminamos os expoentes e igualamos as bases, de forma que x é igual a 3 quartos. Segunda solução, x ao quadrado igual a 9,16. Eu posso dizer que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 16. Ou seja, x é igual. Como ele pediu o valor positivo de x, eu vou desconsiderar o sinal negativo. Vou colocar apenas o valor positivo. Então fica mais quanto? Raiz quadrada de 9 dá 3. Raiz de 16 dá 4. Então deu o mesmo resultado que de cima. Portanto, x vale 3 quartos, que nos leva até a alternativa correta, que é a letra D.